Olá, meus queridos irmãos. Ficamos felizes de estar de volta depois de uma semana abençoada, onde todos nós fomos guardados, sustentados pela providência do Senhor. Tivemos experiências, estamos vendo os acontecimentos, mas Deus tem sido fiel e generoso para conosco. Passamos mais uma semana e vamos continuar assim, dia a dia, semana a semana, até tudo isso acabar, até tudo isso passar. Tenhamos paciência, perseverança, ânimo no Senhor, que vamos passar juntos. Nós vamos enfrentar juntos essa tempestade com a graça de Deus. Ele está conosco, Ele está no barco, meu irmão. Nunca esqueça, por isso, glorifica o Senhor. Seja grato a Deus por isso. Para a nossa meditação nessa sexta-feira, nossa devocional de sexta-feira, gostaria de compartilhar com os irmãos o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. A parábola do bom samaritano. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai, e procede tudo de igual modo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, rogamos a Tua graça e misericórdia sobre nós, sobre nossos corações. Abençoa nossas vidas, abençoando a Deus através da Tua palavra. Abençoa cada família, cada irmão que está participando desse momento devocional. Que a Tua palavra encontre lugar nos corações e produza fruto, fruto digno de arrependimento e que glorifique o Senhor. E que produza crescimento em nossa fé, crescimento em nossa vida espiritual. Tem misericórdia de nós e fala ao nosso coração através desse texto tão precioso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amado, este texto maravilhoso e muito conhecido, eu gostaria de fazer uma reflexão, uma meditação nessa noite sobre esse tema. Afinal, quem é o meu próximo? Foi a pergunta do intérprete da lei. Ele perguntou sobre como herdar a vida eterna e Jesus falou da lei, de cumprir a lei. E qual que é o resumo da lei? E ele respondeu corretamente a Jesus. Respondeu corretamente.
amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, todo o entendimento, toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus disse, então, cumpra isso e viverás. Ele, então, questionou Jesus, quem é o meu próximo? Diante desse questionamento do intérprete da lei, que se mostrava interessado realmente na resposta de Jesus, Jesus usou essa história, esta situação, essa parábola, para ensinar responder a sua pergunta, quem é o próximo? E aí eu quero extrair com os irmãos algumas lições para os nossos corações também sobre isto, né? Quem é o nosso próximo? Ele conta uma história de um homem que é assaltado, que é ferido, deixado quase semi-morto na estrada. Conta a história de que dois personagens religiosos, né, da religião judaica, o sacerdote e o levita, passam por aquele caminho, por aquela estrada, vê a pessoa ferida, largada no canto da estrada e passa de largo. E depois passa um homem que não é um judeu, é um samaritano, que não é nem religioso, é estrangeiro, e este homem se compadece do ferido, do moribundo, toma-o, acolhe, cuida dele, coloca em seu próprio animal, leva-o para um lugar, para uma hospedaria, cuida, zela e deixa reservado um dinheiro para que aquele homem se fosse cuidado. Que experiência extraordinária, né? Exemplo de compaixão, de misericórdia que esse homem deixa. E diante desse fato, Jesus questiona o intérprete da lei, quem seria o próximo do homem assaltado? Essa é a questão. Não é o assaltado, mas quem é o próximo do assaltado? Quem é aquele que vai estar perto de alguém que está em estado de miséria para ajudá-lo? E é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, algumas lições desse texto extraordinário para o nosso coração nessa noite. Primeira lição é essa. Essa parábola nos traz uma lição acerca do sofrimento humano. Do sofrimento humano. Quantas pessoas estão sofrendo e morrendo ao nosso derredor? Vivemos dias assim muito difíceis. Pessoas enfermas, pessoas doentes, o número aumentando a cada dia, os hospitais lotados. O ser humano está sujeito, de uma forma natural, a tragédias, a aflições, a enfermidades, a questionamento. Vivemos dias em que isso está potencializado, né? O sofrimento está potencializado. No caso ali da história, um homem cai na mão dos assaltantes e o ferem grandemente, o abandonam quase morto. Esse homem não tem identidade, levaram tudo, não tem rosto, nem condições de retribuir quase nada. A sua condição é de absoluta miséria e necessidade. E nessa condição, o homem se compadece. Assim deveria ser o nosso coração. Está sensível à dor, ao sentimento de tantas e tantas pessoas que estão nesse momento sofrendo e padecendo perda de entes queridos. Ou nos hospitais tentando conseguir vaga e vendo seus queridos enfermos e sem poder fazer nada. É uma situação coletiva de dor e sofrimento. O nosso coração deveria estar quebrantado diante de tal sentimento também e compadecido pelo sofrimento humano. A segunda lição que nós observamos é que nesse texto é que o homem imediatamente atendeu a necessidade daquele moribundo. É isso que nós aprendemos. Olha, a lição que temos é acerca das oportunidades de agir. É uma lição acerca das oportunidades de agir. Há um sofrimento, há uma situação, há uma miséria, há um fato diante de nós. Isso gera uma oportunidade de fazermos alguma coisa. O texto nos fala sobre isso. Duas pessoas tiveram a oportunidade de ajudar aquele homem assaltado e numa situação tão terrível. Um sacerdote e um levita tiveram a mesma oportunidade que o samaritano teve, mas eles decidiram passar de largo, ser indiferentes, foram insensíveis à situação.
Poderíamos justificar que a preocupação deles, cerimonialmente, de se tornar, segundo a lei, impuros por tocar alguém, por atender alguém, talvez fossem exercer o seu turno no templo de alguma forma, estivessem preocupados. Não importa. Não importa assim, a justificativa deles, havia uma necessidade imediata de miséria de alguém, de socorro imediato, de enfermidade. Eles não prestaram socorro ao homem assaltado, ao homem moribundo, demonstraram desinteresse, insensibilidade, egoísmo. Assim, quantas vezes nós mesmos justificamos nossa insensibilidade, nosso desinteresse em ajudar as pessoas, quando podemos ajudar as pessoas, e tentemos justificar isso de alguma maneira em nosso próprio coração, em nossa consciência. Quantas vezes nós também passamos de largo um momento de pensar em nossa vida, e é a hora que Deus está nos testando. É a hora de a gente tomar posições diferentes. É a hora de nós reagirmos de uma forma mais proativa para o bem do próximo, para o bem dos outros. Não apenas para o bem daqueles que estão perto de nós, não apenas para o bem daqueles que nos interessam, não apenas para o bem daqueles que nós amamos, que são do nosso convívio familiar, dos amigos. Nós temos que estender e dilatar o nosso coração para com todas as pessoas e fazer alguma coisa, de alguma forma fazer alguma coisa. A terceira lição que nós podemos assim destacar é uma lição acerca da verdadeira compaixão. Verdadeira compaixão. O texto diz assim, que o samaritano passou-lhe perto. Tem que passar perto. Tem que ter interesse, tem que focar. Onde há o sofrimento e dor, não é simplesmente desligar a TV porque eu não quero saber, eu prefiro não saber para não sofrer. Isso é muito cômodo e é muito egoísta de nossa parte, é muita maldade de nós. Sim, é claro, devemos evitar o excesso de informação, o excesso de coisas negativas, com certeza, mas temos também sermos sensíveis e saber filtrar aquilo que é realidade, aquilo que vai afetar nosso coração e nos levar a atitudes corretas. Aquele homem viu o sofrimento e não passou de largo, não apenas fechou os olhos, não apenas desligou a TV, nem desconectou, ele interessou, ele chorou, ele sofreu, ele se sensibilizou com aquela situação. Isso é verdadeira compaixão. A compaixão tem que mover nosso coração, que é a obra de Deus em nossa vida, que é a obra do Espírito Santo em nossa vida, a compaixão pelo sofrimento alheio. Como demonstrar verdadeira compaixão para com o próximo? Devemos refletir profundamente e cada um de nós respondermos diante do Senhor o que você, o que nós podemos fazer. Assim como o samaritano, ele demonstrou imediatamente misericórdia, compaixão, com atitude, ele se compadeceu, ele se abaixou, ele chegou perto, ele ajudou, ele cuidou das feridas, ele tocou. Ele aplicou óleo e vinho, ele se envolveu com a pessoa, ele colocou sobre o seu próprio animal, ou seja, nessa hora não tem nossas preocupações tantas e medos tantos. Ele se envolveu, fez por onde ajudar a pessoa. E ele próprio levou, transportou aquele homem moribundo até uma hospedaria mais próxima para cuidar dele. Isso é compaixão, mas compaixão traduzida em atitude, compaixão traduzida em envolvimento, compaixão traduzida em engajamento, de alguma forma, em doação do seu tempo. Ele certamente tinha algum compromisso em algum outro lugar, certamente estava direcionado para alguma localidade para fazer alguma coisa. Ele abriu mão disso. Porque agora a prioridade era o bem-estar de uma pessoa que estava em condição de miséria. Temos que rever nossas prioridades e parar de dar tantas desculpas às nossas indiferenças e à nossa falta de compaixão e misericórdia. Ele demonstrou misericórdia naquela hora, que coisa linda. No dia seguinte, esse homem ainda paga ao hospedeiro a estadia e a continuidade dos cuidados daquele homem, ou seja, ele tirou do seu próprio bolso, ele pagou o custo daquela ação. É um preço a pagar, sempre é um preço a pagar quando nós nos dispomos a ajudar alguém.
Não tem como ser diferente. Quando nós nos dispomos a servir ao próximo, teremos que abrir mão de alguma coisa. E há um preço a pagar, um preço de tempo, um tempo de atenção, um preço até material, sem dúvida. O samaritano, mais do que o sacerdote e mais do que o levita, que conheciam a lei, e Jesus havia citado a lei para o intérprete, o samaritano ele cumpriu a lei. Olha que o samaritano é um homem estrangeiro, você sabe disso. É considerado pelo judeu, era considerado pelo judeu um inimigo, alguém que era contrário à palavra, alguém que imundo, que não era digno de convivência com o judeu. Mas Jesus mostra aqui que a graça de Deus no coração humano e a lei cumprida por alguém que nem era religioso, nem da comunidade judaica, era alguém que conhecia e tinha o temor do Senhor e cumpria a lei áurea. Mesmo sendo estrangeiro, hostilizado e odiado pelos judeus, de quem nem se esperava, da parte dos judeus, pelo menos deles, a tal atitude, é dele que vem a atitude. A atitude é neutra, a atitude verdadeira, é a atitude sincera. É o cumprimento da palavra, o cumprimento verdadeiro. Não simplesmente a capa, a superfície, a religiosidade, o nosso discurso religioso, superficial, nossa vestimenta. Muitas vezes tudo isso daí é apenas uma aparência. Deus quer a essência, a prática, a realidade, traduzida em ações, sentimentos verdadeiros, não apenas para agradar, justificar diante de uma comunidade religiosa, diante da família, mas diante de Deus. E ser realmente amar ao próximo como aquele samaritano. Afinal, quem é o meu próximo? Jesus ensina que o cumprimento da lei é o amor. E justamente um estrangeiro odiado e excluído pelos judeus é quem cumpre esta lei. Jesus mostra também o fracasso de quem se espera a prática da compaixão e misericórdia na figura de um levita e sacerdote, pessoas diretamente relacionadas com o culto a Israel. É apenas a religião da aparência, da tradição. E essa religiosidade está sendo testada. Eu acredito que nessa provação que vivemos, Deus está provando a fé, a atitude verdadeira dos crentes verdadeiros nessa época difícil. Quem está firme na fé? Quem permanecerá firme na fé? Quem continuará firme na fé depois de toda essa pandemia? É uma prova. Deus está provando nossas convicções, nossas crenças, nossas atitudes. Jesus ensina que o próximo é aquele que se compadece do semelhante, em seu estado de miséria, e age prontamente para socorrer e aliviar o seu sofrimento. Nós devemos ser o próximo daquele que sofre. Ele está esperando alguém chegar e cuidar das suas feridas. A atitude desse samaritano nos ensina essas verdades, irmãos, concluindo assim a nossa meditação. Primeiramente, precisamos ter mais desprendimento. Desprendimento. Ele não tinha, o samaritano, nenhuma preocupação com a raça, com a cor, com a nacionalidade ou com as condições sociais. Talvez os judeus de seu tempo, tanto o sacerdote como o levita, teria essas preocupações. Não, o samaritano não tinha isso. Ele revela ausência de preconceitos e ausência de barreiras em seu coração. O desprendimento envolve estarmos destituídos de preconceitos e barreiras que impede o nosso coração de perceber as necessidades do ser humano. Sem ficar dando rótulos e classificar as pessoas, é isso ou é aquilo, merece ou não merece, é digna ou não é digna. Não, a misericórdia vai de um coração cheio da graça, do amor de Deus que está em nós pelo Espírito Santo. Desprendimento é o ensinamento dessa parábola. A segunda grande mensagem que temos aqui é a necessidade que temos de ter mais compaixão e misericórdia. Ao ver o moribundo, ele revela uma grande compaixão. Grande compaixão. Exercitar a profunda misericórdia para com o ser humano é a oportunidade que nós temos em nossos dias de praticar o amor de Deus em nós e o amor para com
o ser humano e entender a condição de miséria dos homens. É a hora de sermos misericordiosos, como misericordioso é o nosso Pai que está nos céus. As coisas estão mudando, muitas coisas estão mudando e vai mexer com a estrutura de muitas famílias, situações de desemprego, de renda que vai ser diminuída certamente, até tudo se ajustar, e vai demorar um pouco a se ajustar. Nós vamos precisar necessariamente, como sociedade e particularmente como Igreja de Jesus Cristo, a abrir nosso coração, a estarmos prontos a colaborar, ajudar, sustentar aqueles que estão perto de nós em dificuldades. E terão muitas situações e pessoas assim para serem ajudadas. Precisamos nosso coração se abrir em compaixão e misericórdia. E dentro desse contexto aqui, uma lição última é a prontidão. É a prontidão. O bom samaritano agiu prontamente em favor do moribundo. A situação surgiu, o homem estava ali na estrada, largado, ferido, abandonado, e ele imediatamente agiu. Foi em atenção a socorrer, atendendo às suas necessidades, da ferida, do seu cansaço, das suas dores, e tomou. Ele foi pronto. Aquele samaritano agiu de uma forma efetiva, se envolvendo diretamente na obra, na obra de ajuda, de misericórdia. Para isso, amados, precisamos mover nosso coração. Em oração, orarmos uns pelos outros e estamos prontos a apoiar uns aos outros, estamos prontos a ajudar uns aos outros, estamos prontos a contribuir uns com os outros, estamos prontos para aquilo que Deus tem reservado para nós. Alguns estão enfermos, aqueles que estão com saúde estejam prontos para socorrer. Alguns estarão em necessidades materiais. Aqueles que têm mais recursos, devemos estar prontos a repartir, a acolher, a ajudar aqueles que menos têm. E aqueles que estão aflitos, inseguros e desesperados, aqueles que estão mais firmes, têm que estar prontos a ter uma palavra de encorajamento, uma palavra de apoio, uma palavra de força, uma palavra de ânimo, uma palavra de amor nessa hora. É exercício da misericórdia em todas as situações possíveis, não apenas para quem está doente ou enfermo, mas há muitas situações de pessoas ao nosso derredor. Algumas pessoas não têm questões materiais a serem tratadas, elas não têm problemas materiais, mas elas têm problemas emocionais muito sérios. E precisamos estar sensíveis também e prontos a ajudar, a compreender a tristeza de alguns, o abatimento de outros, e a socorrer, e ajudar, e alegrar, e animar, e exercer nosso papel de misericórdia e compaixão. É um grande ministério, maravilhoso ministério de misericórdia que Deus está chamando a sua igreja nesses dias. Extraordinário. Sempre aprendemos que as crises são as oportunidades de amadurecimento, de crescimento, de fortalecimento dos verdadeiros crentes. E aí temos uma grande crise, sem dúvida, cuja dimensão ainda com o tempo nós vamos compreender. Mas é uma crise que tem oportunidade para mim e para você, e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, em todos os lugares, não apenas aqui no nosso país, no Brasil, mas em todos os lugares. É o momento da igreja mostrar o poder de Deus, a graça de Deus e o amor de Jesus. E como se verá isso? Através de nossos atos, de nossa mão estendida, de nossa palavra amiga, ou seja, sermos luz deste mundo e sal desta terra, e que as nossas boas obras, os homens vejam as nossas boas obras, e vendo as nossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus, como disse Jesus aos seus discípulos. Amados, que Deus mova o nosso coração, que Deus capacite o nosso coração, trabalhe em nós e nos fortaleça e nos dê discernimento, entender tudo isso, uma sabedoria, uma compreensão de entender algo mais do que o meu problema particular, entender o todo. E estejamos prontos a agir, a levantar, a erguer, a exercer compaixão e misericórdia para com o próximo. Sejamos nós o próximo daquela parábola, o samaritano. Ele vê, se compadece, cuida, porque o seu coração é cheio de misericórdia, está cumprindo a lei do Senhor. Que Deus nos abençoe, amados. Que Deus abençoe sua vida, que a nossa igreja seja uma igreja cheia de misericórdia, uma igreja compassiva,
uma igreja que compartilhe. É o momento de Deus agir em nosso coração, em nossas vidas. Que Deus abençoe a tua casa, que não falte o pão na tua casa, que Deus provê a saúde para vocês e provê o alimento na tua despensa, a força no teu coração e a paz no teu lar. Que Deus te abençoe, amados. Oremos. Ó Deus amado, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, Deus da graça, Deus da providência, que nos ensina com a tua palavra e nos conforta e nos prepara para os momentos difíceis da vida, para os momentos de crise, que possamos ter corações abertos, misericordiosos e compassivos, para entender e atender aqueles que estão ao nosso redor. Dá-nos condições e capacidade e abençoa a tua igreja para que seja uma igreja tomada de compaixão e misericórdia. E possamos fazer diferença em nosso Brasil. Diferença nesse momento de dor, esse momento de tristezas, de perdas, de dificuldades. Que nós possamos nos unir em Cristo e em Cristo fazer diferença em nossa sociedade. Para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe.